Olá, então dando continuidade às nossas aulas sobre ordenação, nessa aula a gente vai falar sobre o algoritmo Quicksort. Ele é um dos mais famosos e dos mais utilizados aí no dia a dia quando você precisa fazer uma ordenação, certo? Isso porque ele é muito eficiente em comparação com os demais métodos, os métodos que a gente viu anteriormente. No final da aula a gente vai falar um pouquinho sobre a eficiência desses métodos, mas o importante aqui destacar que essa eficiência dele também traz uma certa complexidade na implementação do método. Então pode ser que você olhe o método, ele não é tão intuitivo quanto os métodos anteriores que a gente estava falando, certo? E ele é baseado na separação de problemas. Ou seja, ele vai separando o problema e vai resolvendo partes desse problema. No final, é, está tudo resolvido, certo? Então, a cada momento, a cada interação dele, ele vai colocar um valor na sua posição correta. Ele vai achar a posição correta de um valor. E aí, na medida que ele percorrer, quanto menor vai ficando o valor, mais rápido ele consegue achar esse valor correto, essa posição correta e resolver o problema, certo? Então, o método ele consiste em rearranjar, veja, rearranjar um vetor. E aqui eu tenho essa notação P, dois pontos R, que significa o seguinte, que a gente vai sempre passar uma parte do vetor, porque é essa questão dos subproblemas. Então eu sempre vou definir, eu quero essa parte do vetor, e aí ele vai rearranjar aquela parte do vetor. No início, o primeiro vetor é o vetor todo, só que depois eu vou quebrando esse vetor em partes. E aí eu vou rearranjar de que forma? De tal forma que todos os elementos menores que um valor de referência fiquem à esquerda e todos os elementos maiores à direita. Então esse elemento, esse valor de referência, nós vamos chamá-lo de pivô, certo? Então, dado uma parte do vetor, o que a gente vai fazer com essa parte? A gente vai usar um valor de referência e vai colocar todo mundo à esquerda dele, que todo mundo que é menor que ele vai para a esquerda dele. Não importa a ordem com qual eles vão para a esquerda. Desde que eu tenha garantido que todo mundo que é menor fique à esquerda e todo mundo que é maior fique à direita, está resolvido. E aí, isso significa o quê? Significa que esse pivô, que é esse elemento, ele já se encontra na sua posição correta. Porque se todo mundo que é menor que ele está à esquerda e todo mundo que é maior que ele está à direita, então ele está na sua posição correta, certo? Feito isso, eu vou repetir esse processo usando as partes que não estão corretas ainda, que são as duas subpartes. Nesse caso seria essa parte aqui, depois essa parte aqui. E eu vou fazer isso com cada uma das partes. Então se o meu vetor ele é muito grande, na primeira vez eu vou dividi-lo ao meio, e aí eu vou pegar só cada uma das metades, eu vou encontrar um dos valores, certo? Um valor correto, vou colocar na posição correta, e aí eu vou pegar cada uma das partes e vou, não necessariamente a parte do meio, certo? Depende muito do valor do pivô, isso é uma questão importante, né, que é como encontrar esse pivô. E feito isso, eu vou dividir o vetor então em duas partes, uma vez que o pivô já foi encontrado e eu fiz todas as movimentações necessárias, e aí eu vou aplicar essa mesma estratégia com cada uma das partes, ou seja, eu vou pegar aquela subparte da esquerda, vou encontrar um pivô, separar todo mundo para a esquerda, todo mundo que é menor que aquele novo pivô para a esquerda, todo mundo que é maior para a direita, e vou congelar e vou aplicar de novo e assim sucessivamente até o vetor estar totalmente ordenado, certo? A primeiro princípio pode parecer que isso não é tão bom, mas na realidade ele reduz drasticamente o tempo o número de comparações e o número de trocas que são realizadas, tá bom? Bom, as perguntas, né, ou existem algumas variações do método, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que existem implementações distintas, certo? E o que difere, né? Difere muito a forma como o pivô é encontrado ou o pivô é definido, certo? Então ele pode ser aleatório, ele pode ser o primeiro elemento, pode ser o elemento central, ele pode ser o último elemento. Depende muito do que você deseja, certo? E uma vez que você definiu o pivô, aí vem a grande questão. Como rearranjar os valores para que os menores fiquem à esquerda e os maiores à direita? Então pense um pouquinho aí, né? Aperte o pause aqui no vídeo e pense no seguinte cenário. Você tem um vetor e esse vetor tem números aleatórios, certo? Você tem o primeiro elemento desse vetor, você vai definir que ele é o seu pivô. Então como que você vai fazer para jogar todo mundo que é menor que esse elemento para a esquerda e todo mundo que é maior que esse elemento para a direita, certo? Essa seria uma pergunta interessante.
fazendo o menor número de trocas possíveis. E aí essa é a outra questão, que é como fazer isso com um número de trocas muito pequeno, tá? Ou com o menor possível. Feito isso, uma vez que você conseguiu fazer isso, então você já tem o elemento central, o pivô, ele já vai estar na sua posição adequada, certo? E aí você vai aplicar esse mesmo algoritmo para as partes esquerdas e para as partes direitas, ok? E aí, o algoritmo que faz essa distinção, né, a gente vai chamar de algoritmo de partição. É o algoritmo que vai fazer a partição. Então, o método Quicksort em si, ele é bastante simples. O que é complexo é o algoritmo de partição, certo? O método de Quicksort é esse aqui que eu vou apresentar para vocês. Então, o Quicksort, ele vai receber um vetor, vai receber o left e vai receber o right, que é qual é a primeira posição do vetor e qual é a última posição do vetor. Bom, professor, a primeira posição do vetor é sempre zero, mas não necessariamente nesse caso. Por quê? Porque a gente vai usar o método para resolver também as partes menores do vetor. A gente já vai ver um exemplo que vai ilustrar melhor esse caso, certo? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente tem então uma variável que nós vamos declarar, que é o pivô, que vai armazenar o valor da posição central, porque ele é importante para que depois a gente consiga fazer a aplicação do método novamente na parte esquerda e na parte direita. Então, com a restrição, esse é um método que vai ser recursivo, certo? O que é um método recursivo? É um método que se chama múltiplas vezes. Então, o próprio método vai se chamar, e vai se chamar, e vai se chamar, e assim sucessivamente. Então, o que vai acontecer aqui é que a gente vai ter uma condição de parada, né? Um caso base que rejeita a recursão, que encerra a recursão. Quando que isso acontece? Quando left for maior ou igual ao right. Ou seja, quando eu só tiver uma posição no meu vetor, ou quando eu quiser fazer aplicar o método com um único valor, o left e o right é igual. Por quê? Porque o primeiro e o último valor são os mesmos. Ou, eventualmente, quando o right é menor do que o left, ou seja, ele não tem nenhum valor para analisar, ou seja, tem como se tivesse um vetor negativo, né? Não é o caso. Enfim, aí eu vou sair do método se essa condição for acionada. Agora, o normal é que essa condição não seja adicionada, ou seja, quando eu chamar o método Quicksort, a primeira coisa que vai acontecer é eu passar com left 0 e o right n-1, que é a primeira chamada ao método, certo? Por quê? Porque eu quero ordenar do início ao fim do vetor. Então, o que vai acontecer? Uma vez que o left é 0 e o right é n-1, essa condição não é satisfeita. Então, eu entro no método. Ao entrar no método, então eu chamo, a primeira coisa que eu faço é chamar o método de partição, que é o partition. O que o partition precisa fazer? Qual que é a condição desse método partition, mesmo sem ver esse método? Ele vai receber o vetor, qual é a minha posição esquerda e qual é a minha posição direita, ou seja, qual é o tamanho do vetor, e o vetor são todos os dados. Opa, desculpa. E o que ele vai retornar? Ele vai retornar em qual posição encontra-se o pivô, ou seja, ele vai dizer que naquela posição, na posição que ele definiu o pivô, aquele elemento está no lugar correto, porque todo mundo que está à esquerda daquele elemento é menor que ele, e todo mundo que está à direita daquele elemento é maior que ele. Eu não sei ainda como a partição foi realizada, eu só sei que esse método precisa retornar essa posição, que é a posição do meu pivô. E aí, a partir disso, eu vou chamar o Quicksort, passando o vetor, passando o left, ou seja, a primeira posição do vetor, até a posição do pivô menos 1. Por quê? Porque eu quero só uma parte do meu vetor. E depois eu vou chamar o mesmo método, Quicksort, veja que eu estou chamando o mesmo método, passando todos os números, mais uma posição adiante do vetor e até a última posição do vetor. Então veja que ao chamar o Quicksort pela segunda vez, eu estou mudando as dimensões do meu vetor que eu quero processar. Por quê? Porque a posição do pivô já está correta, então eu não preciso mais me preocupar com ela. Então eu vou passar o lado esquerdo e depois eu vou passar o lado direito. Quando ele receber só o lado esquerdo, então agora o right já não é mais n-1, é pivô anterior menos 1. E aí ele vai fazer todo esse processamento novamente, ele vai agora fazer o partition passando somente aquele subvetor, e aí ao ter apenas esse subvetor, ele vai fazer exatamente a mesma coisa, vai definir um novo pivô que vai se dividir no meio entre os valores da esquerda e os valores da direita. E aí ele vai chamar novamente o método Quicksort, passando as duas subpartes que foram criadas. E assim sucessivamente, até que situação? Até o left ser maior ou igual ao right. Okay? Porque daí não tenho mais o que ordenar, porque ou eu só tenho uma posição ou eu não tenho mais nenhuma posição.
Quando isso acabar, de forma recursiva, os pivôs vão sendo colocados nos lugares e todos os elementos serão pivôs uma única vez. Serão pivô uma única vez e aí automaticamente o vetor estará completamente ordenado ao final do processo. Okay? O que é interessante aqui a gente ter em mente? A escolha do pivô é fundamental para a eficiência do método. Mas talvez seja melhor eu falar disso no final dessa explicação. Okay? Então vamos avançar, vamos ver um pouquinho do método de particionamento, depois eu falo sobre essa escolha do pivô. Qual que é a interferência do método? Se a escolha do pivô for uma má escolha, a gente vai ver que o método ele vai trabalhar de forma muito exaustiva, que não é o que a gente deseja. A gente deseja que ele seja mais eficiente. E aí existem estratégias para fazer isso. Bom, então vamos fazer uma simulação aqui do método de particionamento para depois a gente tentar implementar esse método. Então eu vou definir como... se vocês pegarem o simulador que eu apresentei na aula passada, vocês vão verificar que lá existe o método Quicksort e ele implementa exatamente esse método de particionamento. Depois eu vou até mostrar um outro método diferente, eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas sem trazer uma ilustração gráfica, tá? Apenas mencionar como funcionaria esse segundo método. Mas a ideia é o seguinte, eu recebi aqui o meu partition, recebeu um vetor que é isso aqui. Não importa para mim se eu tenho mais valores à esquerda, se eu tenho mais valores à direita, ou seja, se é só uma parte do vetor ou se é o vetor como um todo. Não importa, essa distinção para mim não é indiferente. A única coisa que eu sei é que o meu left é esse valor, o meu right é esse valor e eu tenho esses dados aqui para trabalhar. Então o que vai acontecer? Eu vou definir, primeiramente, que o pivô vai ser o meu primeiro elemento, só por uma questão de conveniência. O vetor ele não está ordenado, então tanto faz qual é o valor do pivô que eu vou selecionar, certo? Bom, então eu vou selecionar o primeiro elemento que seria esse 5. Então esse 5 eu vou definir que ele é o meu pivô. Logo, se esse elemento é o meu pivô, ele está na posição errada. Por quê? Porque todo mundo que é menor que ele tem que estar à esquerda, todo mundo que é maior que ele tem que estar à direita. Então eu preciso fazer com que ele fique na posição correta. E como que eu vou fazer isso? Certo? Eu vou usar esse seguinte algoritmo. Eu vou definir, vou começar a verificar então, eu vou tentar encontrar da esquerda para a direita um valor que seja maior que o meu pivô. Então eu vou começar aqui. O 2 é maior? Não, é menor. Então já está no lugar certo. O 8 é maior? O 8 é maior. Então ele está no lugar errado. Por quê? Porque aqui eu deveria ter um valor que seja menor do que o meu pivô. Ou então eu preciso colocar o meu pivô aqui. Das duas, uma. Só que para eu pôr meu pivô aqui, o 8 não pode vir para cá. Por quê? Porque o 8 é maior. Então eu não vou pensar ainda muito em mover o pivô de lugar. Eu vou considerar que o meu pivô está ali fora do vetor. Depois a gente troca ele de lugar. Então inicialmente eu só quero fazer com que todo mundo que é menor vai para a esquerda, todo mundo que é maior vai para a direita. Então eu vou avançando da esquerda para a direita e encontrei o valor 8. Beleza, parei ali a execução. Agora eu vou começar da direita para a esquerda. Por quê? Porque eu quero achar da direita para a esquerda um valor que seja menor do que o meu pivô. Porque quando eu encontrar um valor que seja menor que o meu pivô, eu posso fazer a troca entre esses dois valores. Então eu vou começar aqui e vou verificar. O 6. O 6 ele é maior que o meu pivô. Então ele continua aqui porque está na posição correta. Venho para o próximo. O 4. O 4 é menor que o meu pivô. Uma vez que o 4 é menor que o pivô e o 8 é maior que o pivô, então eu posso fazer a troca desses dois valores. Fazer o switch. Pá, fiz a troca. Feito a troca, então o 4 passa para essa posição, o 8 passa para essa posição. Feito isso, eu vou continuar avançando no meu processo. Então eu vou avançar aqui, como I. Com o meu contador da esquerda. Eu vou avançar. Bom, esse valor é menor do que o pivô. Esse valor é maior que o pivô. Opa, então eu paro aqui. Se esse valor é maior que o meu pivô, então eu parei aqui porque eu vou ter que trocá-lo, certo? Trocá-lo por quem? Por um valor que seja menor que o pivô que esteja do outro lado. Então eu vou retomar o processo dessa posição e vou regredir agora. Então eu vou chegar aqui na posição 7. É maior que o meu pivô? É maior que o meu pivô. Então eu venho para cá. 1. Opa, agora é menor que o meu pivô. Mas veja que o 7 é maior e o 1 é menor. Então isso significa o seguinte. Quando eu tenho essa situação, essa circunstância de que o meu contador da direita passou o contador da esquerda, então significa que eu já encontrei o ponto no qual o meu pivô precisa ser inserido. Que esse ponto seria essa posição aqui, que é a posição de quem está vindo da esquerda, onde quem está vindo da esquerda parou. Então,
esse ponto ele é menor que o meu pivô e esse ponto é maior que o meu pivô. Logo, todo mundo que está daqui para a esquerda também é menor que o pivô. E todo mundo que está daqui para a direita também é maior que o pivô. Então eu preciso trocar esse elemento com o pivô. Fazendo essa troca, o pivô passa a estar na posição correta. Então eu faço essa troca entre o 1 e o 5, igual eu fiz aqui. E aí, ao realizar essa troca, o 5 agora se encontra na posição correta. Eu já não preciso mais mexer nele. Se vocês, não importa qual é a ordem, ele já está definido na sua posição adequada. E agora o que eu tenho? Eu tenho à esquerda um conjunto de números que são menores do que 5 e à direita eu tenho um conjunto de números de valores que são maiores do que os 5. Tudo bem, então agora o retorno do método de particionamento seria a posição desse vetor. Por quê? Porque a posição desse pivô, desculpa, que seria nesse caso seria 3, a posição 3. Porque agora eu sei que eu preciso aplicar o mesmo método usando essa parte e usando essa parte, ou seja, a parte esquerda e a parte direita do meu vetor. Então eu vou começar com a parte esquerda, certo? Então eu vou seguir e aplicar o mesmo método, que é pegar o primeiro valor e definir que ele é o meu pivô. Ok? Aí eu vou começar com o contador, e o contador ele vai encontrar o primeiro valor que seja maior do que o meu pivô, certo? Eu vou começar da esquerda para a direita. Então eu comecei com o valor 2. Já é maior que o meu pivô. Ótimo, tudo bem. Se ele é maior que o meu pivô, eu paro aqui. Vou começar agora com o contador da direita, para encontrar um valor que seja menor do que o meu pivô. E aí eu começo. 4 é menor? Não. 2 é menor? Não. Opa! Cheguei no meu pivô. Então, lembra quando eles se cruzam? Quando quem está vindo da esquerda e quem está vindo da direita se cruzam, o que acontece? Quando eles se cruzam, significa que eu já encontrei qual é a posição do meu pivô. Nesse caso, a posição do meu pivô é onde, nesse caso igual ao caso anterior, é onde parou o contador da direita. E onde que parou o contador da direita? Na própria posição do pivô. Então significa que o meu pivô já está na posição adequada. Se ele está na posição adequada, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar agora a parte esquerda e vou aplicar novamente o método, a parte à direita vou aplicar novamente o método. Veja que a parte à esquerda, eu não tenho nada à esquerda. Veja que o vetor, nesse caso, já acabou. É aquela situação onde o left vai ser maior que o right. Por quê? Porque o right seria, o left seria, peraí, deixa eu pensar. O left continua sendo essa posição, que é o 0. Vamos supor que esse aqui seja o 0. E o right seria o menos 1 aqui, que é a posição anterior, que é pivô menos 1, certo? E agora eu preciso aplicar do outro lado. Então eu vou aplicar desse lado aqui, certo? E ao aplicar desse lado, o que vai acontecer? Eu vou começar novamente com esse subvetor. Então eu aplico o meu método para esse lado. Então o pivô vai ser o valor 2. Vou começar a contagem para encontrar um valor que seja menor que o pivô. O valor que seja maior que o pivô. Daí eu vou avançando. No primeiro valor eu já encontrei um valor que seja maior que o pivô. Então agora eu vou começar da esquerda para a direita para encontrar um valor que seja menor. E aí o que vai acontecer? Eu vou parar aqui no próprio posição do pivô. E aí quem está vindo da direita cruzou quem está vindo da esquerda. Passou de quem está vindo da esquerda. Ótimo, parei aqui. O que acontece? Esse elemento já está na posição adequada. Vou aplicar o método com o lado esquerdo e com o lado direito. Veja que o lado esquerdo, veja que aqui o 2, é bastante interessante essa visão. O 2, veja que eu não estou representando o 1 aqui. Mas veja que no meu vetor original eu tenho 1, 2 e 4. Só que ao fazer essa análise, eu só estou olhando essa parte aqui. Estou ignorando tudo que tem antes e tudo que tem depois. Porque para mim é só essa parte que basta. Porque eu vou quebrando em partes. Ok? Bom, então eu fiz essa quebra. O que eu tenho para a esquerda? Não tenho nada. Por quê? Porque eu só tenho para a direita. Quem é o que eu tenho para a direita? É o 4. É um único valor. Esse único valor, ele nem... Na verdade eu coloquei aqui pivô, né? Porque o que vai acontecer é o I vai ser igual a J nesse caso. Então ele nem vai fazer nada. Por quê? Porque ele já está na sua posição. Então é como se eu já tivesse colocado na sua posição adequada. Feito isso, como que ficou então o meu vetor? Ele ficou como ele estava, 1, 2 e 4, porque ele já está ordenado. Então não precisei fazer alterações aqui nesse mecanismo.
Então, um lado do meu vetor, se a gente for voltar aqui nesse slide anterior, esse primeiro lado aqui, então ele já se encontra ordenado. Agora eu preciso atacar o segundo lado, certo? Vamos ver então como fazer com o segundo lado. A gente vai aplicar exatamente o mesmo método. Então eu pego o meu elemento, o meu primeiro elemento, e defino que ele vai ser o pivô. Ok? Então eu vou começar a avançar da esquerda para a direita. Pego o primeiro valor. Ele é maior que o meu pivô? É maior. Então ele deveria estar do lado de lá. Agora eu vou encontrar alguém do lado de lá que é menor. Aí eu venho no primeiro elemento e ele já é menor. Ótimo, muito bom. O que vai acontecer então? Eu vou fazer a troca entre esses dois elementos. Então vai ficar o 6 e o 8 eu vou trocar de lugar, certo? Então vai ficar 7, que é o meu pivô, 6 e 8. Ok, vou continuar o processo. Bom, ao continuar o processo, note que quando eu tentar avançar, ele vai encontrar aqui o i, ele vai parar aqui. Por quê? Porque o 8 é maior que o pivô. O pivô ainda continua sendo 7. O 8 é maior que o pivô, beleza? Então agora eu vou achar alguém do outro lado, vindo de cá, que seja menor. Só que veja que eu já estou, eu estou nessa posição, então eu vou avançar para cá. Quando eu chego nessa posição, eu já ultrapassei a barreira de quem está vindo para a esquerda em relação a quem está vindo da direita. Desculpa, quem está vindo da esquerda com relação a quem está vindo da direita. Eu ultrapassei essa barreira. Ao ultrapassar essa barreira, eu paro a execução e defino que quem é a posição J é a posição do meu pivô. Então, no caso, eu vou trocar o meu pivô com essa posição que é o 6. E eu faço essa troca. Faço essa troca. Ao fazer a troca, então eu tenho o 6, o 7 e o 8. Note que o 7 é o pivô e ele se encontra na posição adequada. Feito isso, eu preciso aplicar o método com quem está à esquerda e o método com quem está à direita. Veja que, nesse caso, eu só tenho um único valor. Então, automaticamente, eles já estão nas suas posições adequadas. Feito isso, o meu vetor passa a estar ordenado completamente, certo? Então, nesse caso, o que nós teríamos ao final dessa execução seria isso aqui. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Note que isso aqui foi o primeiro pivô, depois isso aqui foi outro pivô, depois o 1 foi o pivô, depois o 2 foi o pivô, depois o 4 foi o pivô, e nesse caso o 7 foi o pivô primeiro, depois o 6 e depois o 8. E aí, em resumo, a gente fez 11 comparações e 4 trocas. Tá? Veja que as 4 trocas que ele realizou foi essa. Ó. Primeiro ele trocou o 5 com o 1. Não, primeiro não em ordem, né? Mas ele trocou o 5 com o 1, trocou o 8 com o 4. São 2 trocas, né? E aí depois aqui já estava ordenado, aí depois ele trocou o 6 com o 7 e depois o 6 com o 7 com o 8. E aí passou a estar ordenado o vetor com as 4 trocas. Note que uma outra característica interessante aqui é com relação à escolha do pivô. Veja que na primeira iteração o meu pivô escolhido foi o valor 5. E o 5, coincidentemente, ele era o valor central. Logo, eu dividi as duas partes em tamanhos iguais. Mas vamos supor que o nosso pivô escolhido fosse o 1. O que iria acontecer se o pivô escolhido nesse caso fosse 1? O 1, qual que é a posição correta dele? Certo? Eu teria que encontrar isso e jogar todo mundo que é menor para um lado e todo mundo que é maior para o outro lado. A posição correta do 1 seria a primeira posição. Então, nesse caso, eu não teria ninguém à esquerda, apenas à direita. Veja que eu não dividi muito bem a tarefa. Porque quando eu divido em partes iguais, como foi o caso do pivô 5, ele trabalhou melhor. Porque nesse caso, ao jogar um para cá, ele ia zerar de um lado, não ia ter o que fazer. Só que do outro lado, ele teria todo o vetor novamente. E aí, se eu ignorar aqui, pensar que eu tenho um 5 no valor aqui do 1, e pensar que o meu segundo pivô fosse ser o 2, o que ia acontecer? O 2 também já estaria na sua posição adequada. Logo, eu não teria ninguém à esquerda e todo mundo à direita. E teria que fazer de novo. Então, escolhas erradas de pivô, ao escolher um pivô que não é bom, a gente pode ter um problema com o desempenho desse método. Tá? Essa é a única questão. Depois eu vou falar melhor sobre ele ao final da próxima aula. Eu vou explicar um pouquinho sobre o desempenho dos métodos. Vou falar um pouquinho sobre o desempenho dos métodos. E vale ressaltar aqui que o Quicksort ele funciona muito bem quando os dados não estão ordenados. Mas se o dado já estiver ordenado, ele não vai funcionar tão bem. Ok?
Nesse caso, seria interessante garantir que o dado não esteja ordenado. E aí fazer, sei lá, umas trocas aleatórias ou algumas coisas do gênero, fazer uma aleatorização, garantir que o vetor não vai estar ordenado para que ele funcione adequadamente. Caso contrário, ele vai funcionar com o mesmo desempenho dos métodos anteriores, que não são bons desempenhos, ok? Então, esse é um método que não é tão trivial quanto os demais, certo? Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que vocês... tem o código aqui ainda, né? Tem que explicar o código. Vamos lá. Então, vamos explicar o código para trazer entender melhor. Então, o método de partição, veja que ele vai fazer exatamente aquilo que eu mencionei, certo? O método de partição, ele vai receber o vetor, vai receber quem é left e quem é right, ok? E aí a gente vai ter aqueles contadores, o contador da esquerda para a direita e o contador da direita para a esquerda, que eu vou chamar de I e de J, ok? O I vai da esquerda para a direita, o J vai da direita para a esquerda. O I vai receber quem? O left mais 1. Por que left mais 1? Porque o left vai ser o meu pivô. E o right e o J vai receber o right, que é a última posição do vetor. Então a condição deles funcionarem é enquanto I é menor ou igual a J, que é aquela situação. Enquanto eles são menores ou iguais, eu vou avançando e regredindo. Quando eles se cruzarem, um passar o outro, eu paro a execução, certo? Porque daí eu já sei qual é a posição do meu pivô, que vai ser a posição J. Então eu vou trocar a posição J com a posição left, onde left é o meu pivô. Eu vou fazer essa troca. E quem que vai ser o pivô? A posição J, certo? Então quando esse cenário acontecer, eu já sei quem é o meu pivô, qual é a posição correta do pivô. Agora, como que eu faço então as verificações de I e J para poder fazer as trocas? Bom, eu vou fazendo a seguinte verificação. Enquanto o I é menor, a posição I é menor ou igual ao left, eu aumento o I. Veja que eu sou obrigado, né, só por uma questão para não estourar os limites do meu vetor, eu preciso garantir que o I tem que ser pelo menos menor ou igual ao right, porque pode ser que todos os valores sejam menores. Então, quando ele chega no último valor, ele tem que parar. Não pode passar do right, ok? E o J, ele vai vindo ao contrário, certo? Então, o I eu vou incrementando, o J eu vou decrementando. E aí, então, o J vai receber... enquanto o J for maior do que a posição do pivô e o J for maior que o left, por quê? Porque ele pode chegar até o pivô só, depois do pivô não posso passar, eu vou diminuindo o J. Então, quando pararem, o que eu tenho? O I apontando para um valor que é maior que o pivô e o J apontando para um valor que é menor que o pivô, a não ser que eles tenham ferido essas bordas aqui, do right ou do left. Então, nesse caso, eu preciso fazer mais uma verificação, que é para garantir que o I e o J o I é menor que o J, certo? Porque senão eles já passaram ali, e aí eu tenho que parar a execução desse laço, porque eu já achei qual que é a posição que eu quero. E aí eu faço o quê? Quando o I é menor que o J, então eu faço a troca entre o I e o J. Então eu estou trocando esses dois valores e depois eu retomo. Veja que daí eu vou cair no laço novamente, vou fazer a verificação, eles ainda continuam sendo válidos. Então eu continuo fazendo o avanço do I para a esquerda, e avançando da esquerda para a direita, e o J avançando da direita para a esquerda. Ao final, como eu já mencionei, a gente vai realizar a troca, certo? A troca desses dois valores, entre o J, a posição J, que é a posição do meu pivô, e o pivô, efetivamente, que eu usei para fazer as comparações e retornar qual é o valor de J. Veja que esse método aqui ele pode ser feito diferente. Ó. Tem aqui uma segunda implementação do método de particionamento. Tá? Eu vou deixar não vou explicar, mas eu vou deixar para que vocês depois tentem entender, parem o vídeo, tentem fazer um teste de mesa, ou tentem pensar como que esse método está executando. Só vou dar uma dica, nesse caso ele não vem com I e com J em situações opostas, ele parte do I e do J da mesma posição, e ele vai avançando. Então tente entender o que esse código está executando, certo? Seria muito interessante como um desafio em um teste de entendimento. Além disso, válido e é importante frisar que é necessário vocês pegarem o simulador e fazerem as simulações até de forma exaustiva para entender bem o funcionamento desse método, tá bom? Com isso a gente encerra então esse assunto de Quicksort. O próximo método que nós vamos estudar é o Merge Sort. Até a próxima aula.